A colônia Cella é um lugar de pequenas propriedades rurais, com terras caríssimas e de quase nenhuma oferta de venda. Diante disso, a família de Pedro Cella, que sempre esteve em destacada posição no processo de produção e desenvolvimento agrícola local, decidiu expandir as suas atividades agropecuárias numa região promissora e de terras baratas. Por essas razões, Pedro comprou uma fazenda de considerável dimensão em Barreiras, no extremo oeste baiano, coincidentemente não muito longe de minha propriedade. Assim, nós, além de conterrâneos e amigos em Chapecó, também passamos a ser virtuais vizinhos de terras da Bahia. Naquele meado de dezembro, fazia poucos dias que meu filho, Léo, também corretor de imóveis, viajava a Barreiras, com 2 sulistas interessados em adquirir terras. Eu ficava em Chapecó a fim de cuidar de outros negócios, mas certo de que dentro de uma semana também estaria naquele município para ultimar a transação imobiliária a que Léo acompanhava. Para o transporte particular de compradores de terras, meu veículo era uma Brasília ano 81, de Barreiras. Aí você vê uma foto dele, do Tasca com a Brasília, próximo ao local onde houve a abdução. Como eu teria que viajar só, circunstância que não me agradava, lembrei-me de que Pedro Cella talvez também necessitasse ir até aquele local, caso em que ele poderia viajar para lá em minha companhia. Disposto, pois, a oferecer-lhe carona, fui à sua casa em Colônia Cella naquele entardecer do dia 14 de dezembro de 1983. Mas ele não estava, encontrava-se numa praia no litoral catarinense. Então, baldado o meu intento, retornei ao carro e tomei o caminho de regresso à cidade de Chapecó. Rumo àquela localidade, eis que quando me encontrava a 3 quilômetros fora do vilarejo de Colônia Cella, nas proximidades da indústria de refrigerantes Coca-Cola, obedecendo a um comando estranho, saí da pista de rolamento para a parte contígua, à direita. O acostamento encontrava-se em péssimas condições. O veículo estremeceu fortemente à falta de revestimento e aos buracos que se sucediam naquela parte da estrada. Ali dei-me conta de que estava fazendo algo absurdamente anormal. Mesmo assim, sem atinar com o porquê daquilo, conduzi o carro um pouco mais até o ponto em que há um trevo de acesso à Granja Toso. Em outra resenha, aqui já verificamos que os alienígenas, alguns, têm a capacidade de direcionar um foco de hipnose magnética, para os seus pretensos sujeitos de abdução. Ali senti-me inexplicavelmente impelido a entrar à direita, parando a meia dúzia de metros da pista de asfalto. Então, os faróis do veículo mostraram-me que a 30 metros daquele lugar, exatamente no ponto em que o citado trevo se bifurca, havia um ônibus branco esverdeado estacionado de través, com a parte interna iluminada, mas sem movimento de pessoas e de quaisquer outras coisas. À primeira vista, pareceu-me um daqueles carros de transporte coletivo da extinta empresa Águia Branca, que era de Carazinho, no Rio Grande do Sul. No entanto, instantes depois, após um exame visual mais atento, depreendi que aquele trem não era um ônibus, porque não apresentava rodas, estava suspenso a 1 metro do solo. Aquele objeto estava longe, muito longe, de ser um ônibus convencional. Na verdade, era muito outra coisa. É o bicho, pensei, servindo-me do vocabulário popular que se equivale ao de bicho-papão. A minha intenção, no entanto, foi a de dizer a mim mesmo que aquilo era um disco voador. Nunca tive e nem tenho a pretensão de ser mais homem do que os outros homens. Mas, se a total ausência de medo diante de um objeto voador não identificado significa ser bem homem, então, modéstia à parte, eu fui naquela inesquecível noite de 14 de dezembro de 1983, porque, ao invés de sentir medo, experimentei um indubitável sentimento de satisfação. Vimos em outra resenha que eles controlam as emoções, inclusive eliminando o medo nessa fase inicial, de aproximação. Depois eles liberam, a pessoa fica apavorada. Estava realmente feliz pela oportunidade que tive, pois que há mais de 20 anos me interessava vividamente pelo assunto e sempre acalentava o desejo de encontrar-me com um disco voador.
Não hesitei, desliguei a chave de ignição e as luzes do carro e desembarquei no escuro da noite, que me permitiu ver mais nitidamente os contornos das janelas do disco voador. Curioso por ver e sentir, fechei a porta do automóvel, caminhei em direção à coisa com a intenção de vê-la mais de perto, de ouvir-lhe possíveis zunidos e até mesmo de tocá-la com as minhas próprias mãos. Mas, ao percorrer de 10 ou 12 metros, senti-me atingido por lufadas de calor que pareciam vir rolando pelo chão. Avancei mais um pouco, então senti que seria temeridade ir mais para frente, porque as silenciosas, mas sucessivas ondas de calor eram cada vez mais fortes. A prudência aconselhou-me a tomar cuidado. Retrocedi e voltei ao carro, decidindo a assistir dali o que viesse a acontecer depois. Tinha como certo que, mais cedo ou mais tarde, o disco voador decolaria, e eu, então, poderia contemplar o fato comodamente sentado no automóvel. No entanto, ao pôr a mão na maçaneta da porta do carro, um claro repentino alertou-me de que algo mais estava acontecendo. E aconteceu. De sob o disco voador saiu uma bem delineada esteira de luz, com 1 metro de largura, de grande luminosidade. A esteira deslizou, por alongamento, até onde eu me encontrava. Passou sob os meus pés e, num ato contínuo, encolheu-se, carregando-me até o disco voador. Viajei de pé no luminoso tapete rolante, mesmo diante da superfície irregular daquele pedaço de estrada de terra. A esteira de luz deslizou suavemente, sem trepidações, e tudo se realizou muito rapidamente. Talvez em não mais de 3 segundos. Não me lembro como fui introduzido no disco voador, nem de ter visto porta ou qualquer outra forma de abertura. Lembro-me, sim, de que a fuselagem do ônibus era fosca e não branco esverdeada, como me parecera à primeira vista. E foi ali, então, a 2 metros da nave, que eu, de pé, sobre a estranha esteira de luz, perdi a noção dos acontecimentos. E também de mim próprio. Não sei quanto tempo depois do meu inexplicável ingresso na nave, recobrei os sentidos. Parecia-me ter dormido um longo sono, um sono diferente, povoado de coisas difíceis. O ambiente estava escuro, terrivelmente escuro. Poder-se-ia dizer que aquela escuridão era do mundo a maior, a mais espessa possível. Uma escuridão quase palpável, e fazia frio. Um frio como nunca sentira antes, e que se tornava mais intenso a cada instante. E havia silêncio, um silêncio ameaçador, pungente, esmagador. Então, passou-me pela mente conturbada a ideia de que seria o silêncio que, mais cedo ou mais tarde, desaba irrevogavelmente sobre os homens. No entanto, instantes depois, constatei que aquele ainda não era o meu ininterrupto silêncio da eternidade, porque era quebrado e interrompido pela minha respiração ofegante, pelos meus chamados aflitivos e meu choro desesperado. Deitado de costas numa estrutura plana e com a cabeça apoiada, com os braços estirados e colados ao longo do corpo, as pernas estendidas e os pés unidos entre si, como me senti mal. Como me foi horrível aquela posição no túmulo de gelo. Procurei então mover o corpo, mas esse não obedeceu à minha ordem cerebral. Só consegui mexer os pés para frente, como se ambos espremessem um pedal qualquer, e ali tocassem no que me pareceu ser uma parede fria e firme. Foi o bastante, sim, o bastante para que fosse assaltado pela pavorosa ideia de que estava enterrado vivo. Decidi gritar por socorro. Ei, tem gente aí? Alguém está me ouvindo? Tire-me daqui! Porém, não pude continuar. Minha respiração tornou-se deficiente. Era difícil falar. Eu próprio reconhecia minha voz. Desisti de pedir ajuda e tratei de enfrentar a morte da melhor forma possível. Então, com a rapidez do raio, numa sucessão caleidoscópica, passou-me pela mente a imagem dos meus familiares. Vi-os um por um. E por eles o amor, a saudade se projetaram no fundo da minha alma, e me explodiu na garganta um choro de padecimento atroz. Pelo quanto me cabe, talvez tenha sido aquele choro suprema angústia humana. A pressão esmagadora do frio aumenta a olhos vistos. Aos poucos, sinto-me encerrado em bloco de gelo. Debato-me para obter oxigênio para os pulmões, mas a respiração me é cada vez mais difícil. Não tenho dúvidas de que a morte me está a caminho, de que não tardaria chegar até aqui. Penso que sofreria menos se pudesse mover-me, sentar-me, agitar os braços, abrir as pernas. Já quase no respiro, a muito custo, vai-me apenas um filete de ar para os pulmões. Resfôlego. Estertoro.
Que será isto? Será que morri? Naquela circunstância, vivi a sensação de estar perdido em todas as dimensões imagináveis, com exceção da do sentir espiritual. Era uma situação paradoxal. Não sei precisar quanto tempo permaneci ali, naquele estado de imponderabilidade. Mas posso dizer como retornei à vida física. De maneira súbita, dei-me conta de que voltar ao meu corpo era possível, quando me foi emitido um sinal de vida. Uma relampegada quente na parte inferior do osso externo. Lembro-me de que aquilo me causou uma sensação sumamente agradável. E a partir daquela sensação, de maneira gradativa, mas relativamente rápida, meu corpo reagiu. De repente, aquelas minhas cogitações foram interrompidas por um pequeno estremecimento no piso, em que me encontrava deitado. Foi um tremor leve, quase imperceptível, mas o senti. Em seguida, à minha direita, escutei passos. Tive a intuição de que alguém se aproximava de mim brandamente, assim como a gente caminha quando não se quer acordar alguém que está a dormir. Pus-me atento, de vigia, no sentido da audição. Já que a obstinada escuridão não me deixava ver, eu não podia deixar de escutar e mentalmente registrar os ruídos que se faziam à minha volta. Mal eu acabara de conceber tais ideias, eis que 2 ou 3 seres se colocaram ao meu redor, mais precisamente junto aos meus membros inferiores, e me repercutiram nas pernas com um objeto duro e pontudo, que deveria ser um lápis, caneta, chave de fenda ou prego de caibro. As pontadas me machucavam. Os visitantes falavam entre si, mas faziam-no através de sons vocais que pareciam ganidos de cachorro. Fala primeiro da direita e depois da esquerda. Expressam-se alternadamente, às vezes também no verdadeiro atropelo de grunhidos caninos. Como pode haver vocabulário numa linguagem que não tem vogais? Concluo que a modalidade de conversação desses seres era inarticulada, não possuía nenhum som que se parecesse com o fonema sonoro de uma vogal. A linguagem assemelhava-se aos ganidos de um cachorro. Tinha plena consciência de que a comparação era um pouco deselegante, mas foi a que se aproximou da realidade do fato. Os seres de repente me ergueram e transportaram. Em posição horizontal, meu corpo manteve-se inteiriço, tenso, hirto, sem se dobrar aos movimentos de transporte, como se não possuísse juntas e articulações. Isso me surpreendeu. Um dos seres me segurou pelas costas e outros 2 pelas pernas. Algo me dizia que as criaturas que me manipulavam eram de pequena estatura física, mas extremamente fortes. Suas garras eram feitas de ferro. Em seguida, sem meia volta, conduziram-me até não sei onde, embora calcule a distância seja de apenas alguns metros, onde me puseram novamente deitado no piso e, sem mais nem menos, em silêncio, retiraram-se. Transferido de um lugar para outro, verifiquei que, com exceção da temperatura, que de fria passou para agradável, tudo continuava como antes, na mesma escuridão, o mesmo silêncio, a mesma imobilidade física. Apesar de momentos dramáticos, eu estava aparentemente sendo cuidadosamente observado por alguém deste ou de outro mundo. Havia ali sim uma inequívoca demonstração de interesse pela minha sobrevivência. Pelo menos foi o que eu achei. Fez-se a luz no recinto, em que me vi deitado, mas ali não havia lâmpadas elétricas nem coisas parecidas. Em razão do tempo em que eu ficara no escuro, os meus olhos, temporariamente desacostumados à luminosidade, manifestaram-se sensíveis à iluminação do recinto. Foi aos poucos, tateando a intensidade da luz, e abri os olhos para ver o que havia ao meu redor. Dando vazão à justificável curiosidade humana que me avassalava, relancei os olhos e vi que me encontrava numa pequena sala retangular de 3 metros de comprimento por 2,5 de largura e 2 metros de altura. As paredes, o piso, o teto, aparentemente polidos, pareciam feitos de alumínio e não apresentavam cantos vivos, mas conexos. Não havia nenhum móvel. Também não havia o menor sinal de porta ou outras aberturas de entrada e saída. Inicialmente não gostei de me ver enclausulado naquela sala. Era hermética. Realmente não havia nenhuma lâmpada elétrica no local. Havia luz, uma luz branca, firme, agradável, completa ausência de lâmpadas elétricas. A iluminação provinha de todas as paredes que compunham a sala, inclusive do teto e do piso. E foi ao percorrer mais atentamente os olhos pelo estranho compartimento que avistei as minhas roupas e os meus sapatos num canto no fundo à direita, a pequena distância dos meus pés. As roupas estavam dobradas, uma a uma, postas sobre os sapatos e na ponta desses as meias colocadas de travessa. Só então me deparei nu, inteiramente nu, rigorosamente despido como quando vim ao mundo.
Pensei em vestir-me. Foi então que, como se tudo devesse acontecer no seu devido tempo, percebi que meus braços e pernas já tinham aderência. Vivi momentos de felicidade ao sentir que meu corpo readquiria movimentos. Estava livre da invisível camisa de força a que fora submetido. Pude sentar-me. Tornei a olhar para as paredes que me cercavam. Movi os braços, as pernas, tratei de levantar. Ainda havia certo entrevamento nas minhas articulações, mas acabei pondo-me de pé. Fui ao canto dos meus despojos e lá estavam a calça, camisa, cuecas, meias, sapatos. Com alguma dificuldade vesti-me e calcei-me. Mas à vontade, passei a inspecionar a sala de maneira que o estado de espírito e as circunstâncias do momento me permitiram. Caminhei até a parede esquerda e notei que o piso se movia com o meu peso. Correndo-lhe os dedos da mão direita, achei-a agradavelmente suave. Senti-lhe firmeza e ressoou como uma parede de boa espessura, como quando lhe desferi umas leves pancadas com a palma da mão. Geometricamente, ali não havia cantos vivos. Todas as linhas eram convexas, nos pontos em que o piso, o teto, as paredes se juntavam. Como tinha 1,72 de altura, estimei que o teto tinha 2 metros. Sobrava 30 centímetros entre mim e o teto. O meu corpo não projetava nenhuma sombra, por isso presumi que a iluminação pendia do teto, do piso e das paredes. Não havia odores, nem janelas. A porta não se abriu, porque ali não havia uma entrada suscetível de ser aberta. Naquele ponto acabava de acontecer outro fato para o qual eu não tinha explicação. Aos meus olhos foi como se a parede consistisse de uma lâmina de gelo de pequena espessura e que alguém do outro lado, a fogo de maçarico enorme, num trabalho de poucos segundos, consumisse-lhe a seco a parte correspondente ao vão da porta. E tudo foi feito em absoluto silêncio, sem rangidos e dobradiças, chiados de maçarico em ação. Ali estava, na parede direita, aquela abertura em forma de porta arqueada e que não me impediu de que, através dela, eu visse o que havia do outro lado, luz, piso e outras paredes. Subitamente percebi que eu já não estava mais só naquele exíguo compartimento do disco voador. Ela transpôs o liminar da porta a passos normais. Pousou a mão esquerda sobre o peito, enquanto a mão direita, com o braço e o antebraço em ângulo, aportava para o alto, postura que interpretei como sendo de uma saudação. Trajava um largo vestido cor de anil, que lhe descia até meio palmo dos tornozelos. As mangas eram folgadas e lhe chegavam até a metade dos antebraços. Uma faixa com 5 centímetros de largura, feita do mesmo tecido, cingia-lhe frouxamente a cintura e se prendia sobre o ventre por um laço aparentemente simples. A gola era justa e no lugar do decote apresentava um relevo com o formato da letra T em posição inversa. O vestido parecia feito de tussor ou de um pano de textura semelhante, porque ao mais simples manuseio produzia ruído brando, mais seco. As vestes tinham cor uniforme, não apresentavam bordados nem desenhos ornamentais. Calçava sapatilhas justas, também cor de anil, aparentemente do mesmo pano do vestido. Os seus olhos eram azuis claros, acentuadamente distanciados um do outro, oblíquos e puxados para os parietais. Lisos, parecendo sedosos, cortados rente nos ombros e repartidos ao meio, os cabelos tinham a cor de palha madura do trigo e se agitavam docemente aos movimentos do corpo. Pele macia, de tonalidade rosa clara, parecia mais uma menina, típica da raça alemã. Anatomicamente proporcional ao rosto, o nariz era levemente arrebitado, mas com narinas muito bem feitas. As orelhas encobriam-se nos cabelos, delas exibindo tão somente os lóbulos, e esses não sugeriam anormalidades. O pescoço era de bonita conformação, os braços, mãos, dedos, unhas eram como de uma criança. Movimentavam-se como usualmente se movimentam os da nossa gente terrestre. Sem cicatrizes, nem sinais de maus tratos, não ostentavam nenhum objeto de ornamentação pessoal. O tamanho da boca ia um pouco além do que seria o mais ou menos normal para uma criatura humana terrestre, daquele porte físico. Mas os lábios eram bonitos, avermelhados, de margem carnuda média, e na única vez que se abriram para um sorriso triste, permitiram-me ver que a pequena mulher tinha dentes pequenos, brancos, bem feitos. Ela media 1,20 de altura. Parecia uma menina de 1 ou 12 anos de idade. Foi assim que eu vi Kabbalah. Ela caminhou até o meio da sala, ficou de frente para mim, a 1 metro de distância, com a mão esquerda sobre o peito e a direita na já aludida postura de saudação. Tenha calma, sou de paz e amor.
Foram essas as suas primeiras palavras para mim, que eu não captei pelo sentido da audição. As ouvi de forma diferente. Eu senti aquelas palavras. Elas tomavam forma dentro de mim na parte direita do crânio. A locutora não movera os lábios. E, no entanto, recebi suas palavras de maneira clara, perfeitamente entendíveis, delineadas no meu cérebro, como se ali tivessem sido mecanicamente impressas. Foi a minha primeira experiência no campo da telepatia. E ela disse: Sou Kabbalah, mensageira do mundo de Agalia. Venho em missão de paz e amor. Uma discreta música, talvez executada por violinos em notas agudas, mas em surdina, tocava. Eram notas de agradável vibração. Mesmo sem compasso definido, o conjunto de sons metódicos tinha escalas e encadeamento. Possuía sonoridade tão suave e uma sucessão de sons tão harmoniosa e comovente que induzia a misticidade das coisas sobrenaturais. Essa música ambiente, ela consta de vários relatos aqui no canal. Deem uma olhada, é interessante. E também nos livros espíritas sobre a pluralidade dos mundos. Alguns livros do Chico Xavier também relatam essas músicas, canções celestiais, inclusive no mundo espiritual. Elas preparam esses espíritos para o culto, são ouvidas esses timbres, esses sons, são muito emocionantes, energias, né, que tocam o coração. Apesar da diferente exposição de seus olhos, achei-a profundamente linda. Ele estava encantado pela Kabbalah, ele ficou encantado. Perguntei, em que lugar nos encontramos? E ela disse, no oceano, a 180 metros do nível do mar. A sequidão da garganta me causava mal-estar, sentia-me como se eu tivesse ingerido o mais apimentado acarajé da Bahia. E então recebi uma resposta, você vai beber e sua sede passará, bem como o seu estado de confusão. Ato contínuo, virou metade de seu corpo para a esquerda, estendeu a mão direita e com o polegar apertou um dos 9 ou 10 botões vermelhos de formato circular, semelhantes a uma moeda de um cruzeiro, dispostos em linha horizontal na extremidade superior de um painel, que surgira misteriosamente na parede direita a 80 centímetros do pavimento. O enigmático móvel media 1 metro de comprimento, 15 centímetros de altura e 10 centímetros de largura. Parecia ser feito do mesmo material que as paredes. Premido o botão, eis que se fez uma abertura longitudinal na parede superior do painel e dali foram ejetadas, simultaneamente, sem ruídos, 2 bisnagas de envoltório parecido com plástico, de cor fosca. Assemelhavam-se às bisnagas de doce de leite dos mercados. Kabbalah apanhou uma, abriu-a, puxando-lhe a lingueta que se sobressaía num canto superior do objeto e me ofereceu. Bebi-lhe um conteúdo e senti que era igual à água, ou parecido. Mas o líquido se desfez em gás, ou deixou de existir ao me chegar à garganta. Em seguida, a mulher da galha apanhou outra bisnaga, abriu, pelo mesmo processo anterior, e me entregou. Tornei a beber. Mas dessa vez o conteúdo era outro, mais pesado, mais denso do que a água, e tinha o delicioso paladar da amora branca silvestre. Esvaziados os tubos, foram colocados na abertura do painel de que tinham procedido. Enquanto eu bebia do primeiro líquido, veio à minha cabeça a ideia de que devia embolsar aquele frasco vazio como lembrança e prova do acontecimento, mas a agaliana captara meus pensamentos e, não podendo atender ao meu desejo, estendeu-me a mão, já aberta, numa clara demonstração de que aguardava a devolução do objeto. Ainda nesse particular, registro que após a ingestão dos mencionados líquidos, vi-me imediatamente livre, não só da sede, mas também da insegurança. Já não sente sede nem perturbação, ela disse. Ambos fomos escolhidos. É hora de cumprirmos a nossa missão. Fique calmo, agora estamos em estado de graça. A mensageira da Galha me encheu de felicidade ao me dizer que, uma vez cumprida a missão, eu seria restituído ao meu mundo. De repente, vejo atônito que a parede dos fundos ejeta de si um móvel que se assemelha a um divã. Da mesma textura das paredes, medindo 1,30 centímetros de comprimento por 1 metro de largura. Não tem encosto nem braços. Nem lhe vejo pernas de suporte, mas há uma extremidade fixada à parede como se fosse peça fundida. Toma conta de mim uma emoção de vários matizes e múltiplos efeitos. Impassível, mas com suprema grandeza, sem tocar-me e sem nada dizer-me, Kabbalah afastou-se de mim e se pôs deitada no divã. O livro é cheio de paixão. Diferente de algumas abduções que o sujeito fica horrorizado. Ele gostou do que aconteceu. E a luz apagou depois que ela saiu.
Ela disse que era para ele ficar ali aguardando e tal. Aí voltaram os cãezinhos, né? Os ganidos caninos e puxaram ele pelos cós das calças dele. E ele seguiu a escuridão de novo. E aí ele adormeceu e só retornou a acordar de lado, deitado sobre o braço esquerdo, sob o capim nativo que ali se desenvolvia entre algumas pedras soltas. À minha volta, uma rarefeita capoeira de vassourinhas e arbustos verdes, de médio porte, muito comuns nos descampados e roças do sul. Deitado de costas, olhei para o alto e vi que o céu estava azul. Ouvia-se um vai-vem de caminhões, automóveis. Meu relógio de pulso parou às 10 horas e 5 minutos da noite anterior. Como o sol já estava ao nascente, era o dia 15 de dezembro, deduzi que deviam ser por volta das 6 horas da manhã. Aí ele, com um pouco de tempo, conseguiu andar. Ainda achou que tinha uma cobra por ali rastejando, mas era um preá. Aí ele foi andando. E ele desceu uma ribanceira, encontrou o prédio da Idiba, uma empresa revendedora de caminhões. E ali ficou sabendo que se encontrava à margem da BR-282, a 5 quilômetros do lugar em que fora sequestrado e a 13 quilômetros de casa. E ele foi andando até em casa. E essa é a história de Nelson Tasca. Depois ele concedeu diversas entrevistas para ufólogos, participou de eventos ufológicos, o caso foi reconhecido, né, pela comunidade ufológica como um dos raros, né, em que há contato sexual. E ele, diferente de outros abduzidos aqui das resenhas, tal, nunca retornou para ver os filhos. Ele não sabe pelos nome dos filhos lá se era um casal, o que era, mas ela disse que ele ia ter 2 filhos dela, né? E é isso.